Olá a todos, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Maurício, sou aluno aí da turma do terceiro semestre e estou vindo aqui por via desse vídeo apresentar o trabalho de inovação, né, dentro do seminário do professor Marcos Biagi. Semana passada, infelizmente, eu não consegui apresentar, não tive a oportunidade de apresentar por motivos diversos, né? E essa semana, infelizmente, eu fui convocado para um curso no trabalho que eu não posso faltar, infelizmente, né? Esse curso é necessário para a minha progressão e é fundamental para a sobrevivência do servidor no meu local de trabalho, né? Então, indo direto ao ponto, nós vamos falar sobre inovação. Eu tenho certeza que as minhas colegas da minha equipe apresentaram muitíssimo bem, brilhantemente, mas eu não quis ficar de fora, quis ter essa oportunidade de falar, de apresentar também, né? Como você já deve saber, a inovação é um dos meios indiretos de extinção das obrigações, né? Ou seja, cria-se uma nova obrigação para poder extinguir uma obrigação anterior. A inovação ela se divide em três espécies, né? Pode ser a inovação objetiva, a inovação subjetiva e a inovação mista. A inovação objetiva ela ocorre quando eu troco o objeto da obrigação. Por exemplo, a obrigação era para ser paga em dinheiro e na inovação foi feito um acordo para ser pago em prestação de serviços, por exemplo, né? A inovação subjetiva ela se divide em mais três subespécies, que pode ser a ativa, a passiva e a mista também, né? A ativa é quando eu troco o credor da obrigação, a passiva é quando eu troco o devedor da obrigação e a mista é quando eu faço a troca dos dois sujeitos. É bem simples. E a inovação também ela pode ser mista, né? Não confundir com subjetiva mista. A inovação mista é quando eu troco tudo, né? O objeto da obrigação e um dos sujeitos, ou os dois sujeitos também, tá bom? Passando para o próximo tópico, né? A gente falou das espécies da inovação, agora a gente vai falar sobre os requisitos da inovação, né? A inovação ela possui três requisitos principais. Quais são? Ela precisa ter uma dívida antiga, né? A dívida existente, né? Essa dívida ela tem que ser válida, obviamente tem que ser existente também. Ela não pode ser nula, nem ela pode ser extinta, né? Não faz sentido fazer uma inovação de uma dívida que ela é nula ou que ela não existe mais, né? Mas tem uma observação aí interessante. Uma dívida prescrita, ela pode ser novada, né? O devedor, ele pode abrir mão do direito que ele tem de não ser exigível via esfera judicial e querer pagar mesmo assim, né? Então, a dívida prescrita ela pode ser novada caso o devedor assim aceite, né? E qual é outro requisito? Vai ser criado a inovação para ocorrer, ela precisa ser criado um novo contrato. Então, eu não extingo uma obrigação para criar uma nova. Eu crio uma nova obrigação com o intuito de extinguir a obrigação anterior. Então, tem essa observação interessante. E, por fim, o terceiro requisito principal é o animus novandi. As partes têm que ter a intenção de inovar. Essa intenção ela tem que ser inequívoca, né? Eu não posso presumir que essa inovação, essa intenção de inovar das partes aconteceu. Tem que ser explícita, tá? E as partes elas têm que ter a legitimidade de inovar, né? E elas têm que ter também a capacidade negocial para isso, ok? Agora, indo para o último tópico da inovação, que são os efeitos dessa inovação, né? O que acontece? Eu tenho alguns efeitos e eu peguei aqui os principais, né?
Um dos efeitos da inovação tem o efeito principal, que é a extinção da obrigação anterior, né? E os efeitos secundários principais são, por exemplo, novo devedor insolvente. Se na inovação esse novo devedor ele foi aceito de boa fé, ele entrou na inovação de boa fé, e lá na frente, por um motivo diverso, ele se tornou insolvente, o credor ele tem que assumir esse ônus. Ele não pode exigir do antigo devedor que pague essa dívida. Agora, se o novo devedor insolvente ele assumiu essa inovação por má fé, sendo que o antigo devedor já sabia que o novo devedor estava insolvente, então eu não posso usar a má fé para justificar um negócio jurídico. Então essa inovação ela é nula. O credor é como se ele tivesse entrado com uma ação regressiva para ter o direito de cobrar o credor, o devedor original. Então, é isso que acontece em relação ao devedor insolvente, tá? Agora, a segunda situação dos efeitos da inovação. A exoneração dos devedores solidários que não participaram da negociação, ou seja, quando uma inovação na parte do devedor, ela tem devedores solidários, ou seja, 2 ou mais, caso o credor, ele chame para negociar, o devedor procure o credor sem chamar o outro devedor. Esse credor e esse devedor que fizeram a inovação sem chamar esse outro devedor, quando essa inovação ocorre, esse devedor aqui, que não participou da negociação, ele fica desobrigado com essa nova obrigação aqui. A dívida com ele, então, fica extinta para com o credor, tá bom? Isso, a não ser que ele participe também dessa inovação, aí ele faz parte da nova obrigação, ele assume a responsabilidade de pagar também, tá? E, por fim, né, um terceiro efeito da inovação, que é parecido com a exoneração do devedor solidário, é a exoneração do fiador. É bem simples, eu tenho também aqui o credor, tenho o devedor e tenho um fiador aqui. Se o credor e o devedor fizerem uma inovação, né? Uma nova obrigação, sem chamar esse fiador aqui, que, por exemplo, pode ter entrado com uma responsabilidade para pagar com o imóvel ou pagar diretamente, se ele não for chamado nessa nova inovação aqui, a obrigação com ele também fica extinta. Então é bem parecido com a questão dos devedores solidários, tá bom? Eu fiz um apanhado aqui bem objetivo do que é inovação, né? Agradeço a atenção de todos, a disponibilidade, por prestigiar a nossa apresentação, prestigiar a atenção das minhas amigas de grupo e a minha também, que foi bem breve. E por fim, a gente queria apresentar um vídeo que a gente fez com muito carinho aí para a equipe, para dar uma enriquecida na apresentação, e a gente vai passar no final, tá? Queria agradecer a todos aí, um abraço, um beijo, obrigado. Tchau.